A sua advocacia só vai ser lucrativa quando você tiver uma controladoria jurídica bem estruturada e bem organizada. Olá, que bom ter você aqui. Esse é o canal aqui no YouTube, onde eu trago informações descomplicadas sobre estratégia e gestão para advocacia. E por falar justamente aqui, vou pegar já esse gancho de estratégia e de gestão, porque são pontos importantíssimos da controladoria. A controladoria jurídica é um dos pilares de gestão do escritório, a saber, o outro pilar é a gestão de tudo o que não é jurídico, enquanto a controladoria vai gerenciar tudo o que é jurídico. Bem grosso modo, tá? Só para você entender qual a importância da controladoria jurídica dentro do escritório, caso você esteja buscando implementar melhor esse setor. Então, o que é na prática aqui a controladoria jurídica? É a área responsável por gerenciar os recursos financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de tempo na produção jurídica do escritório, no time de produção. E aí, o foco disso, o objetivo desse gerenciamento é otimizar a performance do seu time jurídico para garantir a sua maior produtividade e, consequentemente, a sustentabilidade do negócio. Ok, então vamos, estou fazendo um raciocínio dedutivo aqui, estamos aprofundando aqui. Já entendemos o que é gestão de modo geral e a gestão especificamente da toda a parte jurídica do escritório. E por que eu peguei aquele gancho lá no início sobre gestão e sobre estratégia? Porque a controladoria, sendo meio que esse centro nervoso do escritório, é um setor que vai ter uma camada operacional, vai ter uma camada gerencial e, principalmente, vai ter uma camada estratégica. Então, por isso que ela é tão importante para o escritório e que, sem ela, o escritório fica patinando sem sair do lugar. A partir dessas camadas, a gente pode enxergar como eu diria aqui, vias de operação da controladoria jurídica. O primeiro deles é o back-office, que é fazer todo o gerenciamento dos fluxos. Então, aqui percebe que eu estou pegando aqueles pontos ali e olhando por um outro ponto de vista. O back-office é a parte administrativa, vamos dizer assim, que é organizar tudo. É criar os fluxos operacionais, cuidar de toda a gestão do conhecimento, administrar o software, organizar tudo. Tá? Aí tem a parte gerencial mesmo, que é relacionada aos prazos. Então, recebimento de intimações, gerenciar os andamentos, gerenciar o cumprimento dos prazos, fazer algumas diligências, enfim, tudo relacionado ao andamento dos processos. Tem também a parte de qualidade, que é cuidar além da produtividade, cuidar da qualidade de tudo que o escritório produz. Então, aqui significa ter bons modelos de peças, bons modelos de documentos e contratos, ou ter inteligências artificiais, agentes de inteligências que produzem essas peças, ter bem elaborado o visual law dessas peças, fazer a revisão de uma forma sistematizada, saneamento das peças antes de protocolar, antes do cumprimento de sentença. Enfim, toda a gestão do conhecimento do escritório também é feita aqui nesse direcionamento. E por último, a parte de análise de dados, o Analytics, que é entender todas as estatísticas acerca do que está sendo feito no escritório, emitir os reportes e relatórios, mas principalmente analisar esses relatórios para tirar inteligência desses números. Bom, de forma bem geral aqui, eu já falei de algumas frentes de atuação da controladoria jurídica. Então percebe que só disso que eu falei, a controladoria jurídica ela tem uma atuação muito maior, muito mais profunda do que a maioria dos escritórios, do que a maioria dos sócios entende por controladoria jurídica. A maioria das pessoas entende a controladoria jurídica é só ler intimação e passar tarefa e acompanhar os prazos. Não é. Percebe que eu já falei muito mais coisas aqui do que isso.
Então, então tudo isso tem que ser obrigatoriamente na controladoria jurídica. O que eu costumo dizer é o seguinte: a controladoria, ela vai ter uma série de tarefas e atividades que são típicas da controladoria jurídica, porém não necessariamente obrigatórias. Por quê? Porque estrategicamente, algumas dessas funções, algumas dessas atividades podem estar alocadas em outros setores. Por exemplo, é responsabilidade da controladoria gerenciar bem ali o cadastro de todos os clientes, né? O cadastro completo dos clientes, a documentação deles, né? A gestão eletrônica de documentos, eventualmente coleta de provas e a organização dessas informações todas numa nuvem, numa pasta relacionada a esse cliente. Ok, mas dependendo da organização, da setorização do escritório, e se você não entende o que é a setorização, procura aqui nos meus vídeos, que eu tenho um vídeo exclusivo sobre como setorizar o escritório de advocacia. Então, dependendo da setorização do escritório, essas funções talvez estejam no comercial. Algumas dessas funções podem estar no atendimento. Depende de como o escritório estrategicamente se estrutura. Então, o que eu vou trazer aqui é uma série de tarefas e atividades e funções que, como eu disse, são típicos da controladoria. Se não houver um planejamento mais detalhado, com propósito, com intenção, essas funções vão estar sempre na controladoria. Caso contrário, se existe um outro direcionamento estratégico, essas funções podem estar em outros setores, estrategicamente. Sempre lembrando aqui o seguinte: quando eu falo estrategicamente, eu não estou só gastando vocabulário para pegar um termo da moda, tá? Estratégico significa fazer algo com planejamento, com intenção, com um propósito e um objetivo. Então, se estrategicamente eu definir que o cadastro do cliente é feito no comercial, é porque eu tenho um fluxo comercial, né, uma estrutura e um processo comercial que absorvem essas tarefas e atividades. Entendido? Ok. Então eu quero trazer aqui algumas dessas tarefas, alguns desses procedimentos para você começar a entender tudo o que precisa ser feito dentro da sua controladoria. Bom, começando aqui pelo que eu já falei, né? Cadastro do cliente, gerenciar os documentos, documentos, digitalização de documentos, organização de documentos, subir na nuvem, nomenclatura. Tudo isso é importante para ter uma boa organização dessa pasta do cliente, tá? Distribuição para produção jurídica, ou seja, a partir desse cliente novo que já está bem organizado no sistema, distribuir isso para a produção. Como isso pode ser feito? Depende. Não existe fórmula pronta aqui, gente. Eu estou trazendo situações gerais, mas cada escritório tem a sua própria estruturação. É um escritório que atua numa única área do direito, então essa distribuição já é direcionada. É um escritório que atua em múltiplas áreas do direito, então talvez exista uma controladoria para cada área, talvez exista uma controladoria centralizada que vai distribuir essa produção. Não tem certo e errado. Isso é definido no modelo de negócio do escritório, no planejamento estratégico do escritório, né? Eu falo isso porque são direcionamentos que eu costumo fazer nas consultorias para essa estruturação do escritório. Então, não tem fórmula pronta. Eu estou trazendo aqui diversas possibilidades e exemplos para você entender como aplicar isso no seu escritório especificamente. Não acredite em fórmulas mágicas. Bom, a partir da produção, então ali tem toda a parte de produção jurídica que está acontecendo, elaboração de iniciais, elaboração de outros tipos de petição, e isso eventualmente pode voltar para a revisão dessas peças. Por que pode voltar? Também não é uma regra escrita em pedra. Tem escritório que precisa revisar todas as peças porque trabalha numa área do direito que as peças são sempre únicas, muito complexas, então precisa ter essa revisão. Ou porque o time jurídico é mais júnior, precisa, né, adquirir certa maturidade para não precisar mais de revisão. Então tem essas variáveis. Então a revisão das peças pode ser uma atribuição da controladoria. E aí,
A partir da revisão, voltar encontrou erros, voltar para a produção, corrigir, ou já partir para o protocolo. Também fica a critério de cada escritório se é a própria controladoria ou se é o escritório quem vai protocolar essas peças. Sempre lembrando, essa decisão tem que ser tomada em função da produtividade. Não é legal deixar o time jurídico fazer protocolo se isso toma muito tempo deles que deveriam estar produzindo outras petições. Então vai baixar a produtividade. E aqui começa a vir ou um critério importante da produtividade da controladoria, que são as automações. Quanto mais automatizadas forem essas tarefinhas operacionais, mais produtiva vai ser essa controladoria. Ok, e agora a gente entra na parte mais gerencial mesmo da controladoria, que é o que todo mundo vê, que é o controle de prazos. Então, tanto gerenciar os processos que estão aqui do lado do escritório nesse momento, elaborando petições, elaborando recursos, contrarrazões, o que seja, mas também depois de protocolar. É importante porque muitas vezes o escritório protocola a peça e simplesmente deixa lá ao sabor do vento. Ou seja, não gerencia quanto tempo esse processo está parado lá no tribunal. E isso é importante, porque muitas vezes, para você conseguir que esse processo tenha algum andamento no tribunal, você vai precisar despachar com o juiz, despachar com o desembargador, fazer alguma diligência para dar uma movimentada nesse processo. É normal, então é importante ter este procedimento já previsto na controladoria. E aí, então, a gente consegue, fazendo esse processo andar com um pouco mais de celeridade, também vai refletir em produtividade. Por quê? Diminuir o tempo total do processo é gerar produtividade. Porque quanto mais tempo um processo está parado nos tribunais, o escritório está pagando o tempo do advogado sem que isso retorne honorários. Então é importante fazer o máximo possível para acelerar a movimentação dos processos. Atenção ao cliente também é, em tese, uma função típica da controladoria. Por quê? Porque, primeiro, se o advogado tiver que parar o peticionamento toda vez que ele precisa de um novo documento, de uma prova, juntar algum documento que foi solicitado, tirar dúvidas com o cliente, se ele tiver que parar para ele fazer isso, esse cara não produz mais que 2 petições por dia. Então é importante ter um setor de atendimento. Pode estar dentro da controladoria, pode ser um setor específico de atendimento. Já vi muitos escritórios que têm esse setor específico, que ele é só tangente à controladoria, ele não é interno à controladoria. De novo, isso é decidido estrategicamente. Então, esse mesmo setor de atendimento vai fazer os agendamentos de audiências, de perícias, de despachos, de balcão virtual. Então, tudo gerenciado por um setor ali que tem esse controle, tenha, na verdade, esse contato com a produção jurídica, com o gerenciamento e com o cliente. Então, esse setor desenrola muito mais rápido com isso. E se ele tiver automações, melhor ainda. Em situações mais específicas, a controladoria também pode gerenciar parceiros, correspondentes, aqueles advogados que são só peticionadores ou advogados que são só audiencistas, Tem um escritório que tem esse método de funcionamento. Então, também é função da controladoria gerenciar tudo isso. Levantamento de alvarás, de precatórios, de direitos creditórios, de honorário de sucumbência. Tudo isso também pode estar relacionado, pelo menos no momento inicial, à controladoria. Em muitas situações, quem vai fazer isso é o financeiro, mas como a controladoria já tem acesso direto aos processos, pode ser que isso esteja vinculado à controladoria. Outro ponto importante, a administração do software. Já falei ali naquela parte anterior. Organizar, configurar, manter o software funcionando, o software jurídico funcionando perfeitamente, todos os processos serem acompanhados ali por dentro, os protocolos, os andamentos, é imprescindível para ter uma boa produtividade.
E por último, a gestão do conhecimento. É uma parte ignorada, mas ela é muito importante, porque enquanto o conhecimento está na cabeça de algumas pessoas, o escritório sempre vai estar um pouco mais travado. Quando esse conhecimento é distribuído através de fluxogramas, de POPs, de bibliotecas de informações, de manuais de procedimentos, tudo isso fica mais acessível, fica mais padronizado quando o escritório tem isso, né, documentado. E aí funciona com muito mais produtividade de novo. E, como eu falei, existe também, além da parte operacional e gerencial, existe a parte estratégica da controladoria, que é a análise de dados. Análise de dados a partir de relatórios que são emitidos do software jurídico. Então, é muito importante ter um software jurídico claro para gerenciar toda a produção, gerenciar os andamentos, mas principalmente para tirar dados, para tirar informações. Então, eu quero deixar aqui alguns tipos de relatórios que são muito importantes serem tirados, né, regularmente e principalmente analisados, que são quais? Primeiro, os relatórios de processos de modo geral. Quantos, né, isso aqui é bem simples, são relatórios mais simples. Quantos processos foram ajuizados esse mês? Quantos processos foram arquivados ou extintos? Quantos novos processos foram contratados, né? Novos contratos, novos clientes? Então é importante ter essa volumetria geral. Mas falando em volumetria, também é interessante olhar um pouco mais abaixo, ou seja, do meu estoque de produção, ou seja, todos os processos que eu tenho ali em produção, quantos estão na fase inicial, quantos já estão na fase de recurso, quantos já estão na fase de execução. É importante enxergar quantos processos por estas fases processuais e, de preferência, também por grupo de ação, por tipo de ação, por tribunal. Percebe que aqui a gente já começa a ter uma matriz mais complexa. E quanto maior a complexidade desses dados, desses relatórios que a gente consegue emitir, melhor a análise vai ser feita em cima disso. Percebe que aqui a gente já está entrando num tipo de relatório onde a gente cruza dimensões e métricas, ou seja, cruza aspectos qualitativos, como eu falei, os grupos de ação, o tipo de ação, tribunais, com as métricas, com os números. É isso o que me dá inteligência jurídica, inteligência analítica, muito mais profundo do que só analisar métricas frias. É cruzar dimensões com métricas, tá? E fazer esses relatórios mais profundos, como eu exemplifiquei aqui. Também é importante ter relatórios de produtividade. Primeiro, tempo de produção, quanto tempo se leva para produzir uma peça, né? Cada tipo de peça. É importante separar aqui também, senão você vai ter uma miopia muito grande, porque elaborar uma inicial de BPC Loas é muito mais simples do que elaborar uma inicial de um caso complexo ali de sucessão, né? Então, é importante ter uma média de tempo de produção para já pré-estabelecido para cada tipo de ação. Por quê? Sabendo esse tempo de produção estimado, a gente vai conseguir calcular a produtividade de cada advogado envolvido na produção. E aí, com isso, a gente vai mensurar a produtividade, se ela está boa, média, ruim, e fazer ajustes sobre isso, né? Gerenciar é agir sobre os processos. Então, não é só deixar os processos acontecerem, não é só tirar relatórios eventuais, olhar para os relatórios e segue a vida. Não, é usar os relatórios para agir sobre os processos. Isso é gerenciamento. E isso é a principal função da controladoria. Se a sua controladoria não está fazendo isso, ela precisa urgentemente ser reorganizada para ter esse agir sobre, esse gerenciamento. Muito bem, vantagens de ter uma controladoria. Ter mais eficiência na gestão, ter mais eficiência na produção, ter advogados dedicados exclusivamente ao peticionamento, né? Ou seja, a função jurídica, né? O core business do escritório,
ao peticionamento, mas eventualmente ele pode fazer protocolo, pode fazer alguma diligência, mas enfim. É que o advogado não fique perdendo tempo com coisas aleatórias, com coisas que são de atendimento ou de outras áreas, né? Ter padronização nos fluxos operacionais, e isso gera produtividade. Ter uma redução de retrabalhos, quando a gente tem padronização, vai ter menos erros, e isso reduz retrabalho. Minimizar erros e perdas de prazos, principalmente perda de prazos. Um escritório bem organizado não perde prazos. Gerenciar, né, a qualidade. Porque quando a gente fala muito de produtividade, tem muita gente que fala é fazer mais com menos, tem mais entregas consumindo menos recursos. Tudo bem, é isso. Mas a gente não pode tirar a qualidade, né, o fator qualidade dessa equação. Então, gerenciar a qualidade das peças, da produção, da segurança, tudo isso também é responsabilidade da controladoria. Automatizar, uma vez que a controladoria teve aquela parte ali de desenhar os fluxos operacionais, criar os procedimentos, criar os POPs, os manuais, os RCCs, tem que, uma vez que colocou isso em prática e está funcionando, agora tem que automatizar essas tarefas mais operacionais e repetitivas. Então, é a controladoria jurídica que vai entender quais tarefas podem e devem ser organizadas, quais ferramentas e recursos tecnológicos vão ser utilizados para essa automatização. E tudo isso tem como objetivo elevar a produtividade do escritório como um todo. Percebe que eu repito bastante, eu sou bem repetitivo com essa palavra produtividade, porque um escritório produtivo é um escritório lucrativo. Produtividade e lucratividade são diretamente relacionadas. Então, no fim do dia, tudo que a gente faz em termos de gerenciamento é para buscar maior produtividade. Maravilha! Então, até aqui você já entendeu que você precisa de um controller no seu advocacia. Se esse conteúdo está sendo útil para você, não esquece de curtir. O YouTube entende que esse conteúdo está te ajudando e vai levar ele para mais pessoas que precisam aprender como você. Ok, como que eu vou começar a implantar um escritório na advocacia? Primeiro, eu tenho que ter um controller, né? Quem é este controller? Quem é esta figura? Quero deixar algumas dicas de perfil de um controller jurídico. Primeiro, ele tem que gostar de administração e organização. Ele tem que ser metódico. Então, ele tem que ter esta visão gerencial, conseguir olhar o todo, para, né, ter essa visão geral e gerencial do todo, mas também se atentar aos pequenos detalhes. Precisa ser um advogado? Via de regra é bom que sim. Porque não adianta só ser um bom administrador, metódico e organizado, como eu falei aqui. O controller precisa entender o trâmite jurídico. Precisa entender daquele tipo, né, daqueles tipos de ação e áreas do direito que o escritório trabalha. Porque muitas vezes é o controller quem vai direcionar as estratégias processuais daquela peça, daquele caso. Então, isso também não é escrito em pedra, ok? Tem escritórios em que é a controladoria mais madura que faz esse direcionamento de estratégia processual. Tem escritórios que é o próprio advogado, que talvez já tenha um corpo jurídico mais maduro, que vai direcionar as estratégias processuais. De qualquer forma, mesmo nessa segunda possibilidade, que não tem certo e errado, são duas possibilidades estratégicas, mesmo nessa segunda, a controladoria está ali para validar e corroborar aquela decisão processual. Então, é importante sim que o controller seja um advogado, e um advogado que tenha essa visão gerencial. É importante que ele conheça, como eu falei, não só os trâmites judiciais, mas todos os tribunais. Entenda bem como funcionam os sistemas dos tribunais. Por quê? Mesmo que o escritório tenha um software jurídico, vai ser necessário lidar em algum momento com os tribunais. E a gente sabe que, né, na hora que fala dos sistemas de tribunais, é um pequeno caos ainda que existe dentro do nosso poder judiciário. Importante também entender a dinâmica dos diários de justiça, como que funciona o DGEM, né? Já temos quase um ano aí de DGEM, que centraliza e agiliza mais as intimações. Então,
é importante um advogado que entenda de tudo isso. Este controller precisa, né, eu falei que é responsabilidade da controladoria administrar e gerenciar o software, então ele precisa entender de tecnologia, precisa entender do software e de outros sistemas que podem estar ali conectados. Precisa entender de Excel, porque mesmo que o software, ou software jurídico, ou um software de business intelligence, entregue uma série de informações, sempre vai ser importante emitir os relatórios, gerar esses relatórios em Excel, baixar em Excel, para poder fazer uma análise mais completa. Ah, eu uso inteligência artificial para fazer análise. Tudo bem, essa IA vai fazer análise em cima do Excel. Vai gerar gráficos e dashboards a partir do Excel. Então, é importante entender no Excel. E é importante, finalmente, entender de pessoas. Porque a controladoria jurídica é quem gerencia a produção. É quem gerencia o time de produção jurídica. Então, é importante entender de liderança e gestão de pessoas. Este é o perfil de um controller. Agora, como o escritório vai fazer no passo a passo? Né? Vou dar um paradigma geral aqui de como implantar uma controladoria no escritório. Primeiro de tudo, mapeamento de processos. Eu vou entender a setorização do escritório. Se você não sabe o que é isso, tem um vídeo aqui no canal sobre setorização do escritório de advocacia. Então, a partir das áreas funcionais do escritório, eu tenho que entender os fluxos operacionais de cada uma, as rotinas de cada uma dessas áreas. Eu desenhando esse fluxo operacional, eu vou ter essa padronização do fluxo e também vou enxergar as tarefinhas que existem ali dentro. Com essas tarefinhas, vou criar os POPs e os RCCs. O POP é o procedimento operacional padrão, os RCCs responsabilidades chaves dos cargos, ou seja, a função do que cada um tem que fazer e como tem que fazer. Então, aqui eu já tenho um princípio de organização. Com este princípio de organização, é necessário treinar todo o time nestes procedimentos, porque aí sim a gente vai conseguir ter padronização. Pessoas treinadas, vamos colocar os processos e as rotinas para funcionar. Essas pessoas no dia a dia, talvez elas identifiquem pequenas melhoras a serem feitas, e isso é bom. Não quer dizer que o primeiro estágio ali do mapeamento de processo falhou. Até porque o conceito do Kaizen, lá do método Toyota, melhoria contínua. Sempre as pessoas vão identificar pequenas possibilidades de melhorar coisinhas ali no dia a dia. O Kaizen da Toyota tem isso até hoje. Sugestões de melhorias nas pequenas atividadezinhas dentro da linha de produção. Então, continuar sempre otimizando os POPs, os RCCs, os fluxogramas. Gerenciar bem produzir e gerenciar essa gestão do conhecimento, essa disciplina do conhecimento dentro do escritório. Treinar novos colaboradores a partir dessas documentações todas. Uma vez que aquele fluxo operacional e os POPs estejam validados, automatizar as tarefas operacionais. Então, esse passo aqui final, colocar agora, sim, automações, automatizações, robôs, IAs, para fazer as tarefas operacionais repetitivas. Tirar o advogado disso, deixar o advogado dedicado a tarefas mais estratégicas e intelectuais. E, por último, definir indicadores de desempenho. Se eu falei que o escritório lucrativo é um escritório produtivo, eu tenho que mensurar se esse escritório é produtivo. Eu só consigo saber se esse escritório é produtivo olhando números. Eu falei ali como definir alguns números para fazer as análises de dados. Então, aqui é onde eu vou definir quais métricas são importantes de eu acompanhar todo mês, periodicamente, para eu mensurar se o escritório é produtivo. Então, com isso, eu tenho aqui eu não gosto de receita pronta, porque cada escritório vai ter o seu próprio formato de desenhar tudo isso, seja o seu mapeamento, seja a organização dos seus POPs, sejam os seus indicadores, quais relatórios você precisa
tirar mensalmente para aferir se está atingindo os relatores, né, os indicadores, né, os graus de atingimento dos indicadores. Isso é totalmente personalizado. Mas essa é uma linha geral, um direcionamento geral do que você precisa ter para elaborar, estruturar e organizar a controladoria jurídica do seu escritório. O assunto é muito mais complexo do que isso. Eu quis trazer aqui de uma forma bem resumida para quem está começando essa organização, essa estruturação. Então, se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa a sua dúvida aqui nos comentários. Vamos começar uma discussão aqui nos comentários mesmo para te ajudar nessa implantação da controladoria. Tá? Isso é um dos objetos da minha consultoria. Tenho bastante experiência nisso, implantação de controladoria jurídica, desses fluxos operacionais todos. Então, deixa as suas dúvidas aqui, que a ideia desse vídeo, a ideia do meu canal aqui no YouTube é te ajudar na estruturação e na transformação da sua advocacia em um escritório extremamente produtivo e lucrativo. Sucesso aí na sua jornada de transformação da sua advocacia. Até a próxima.